Então, se as proteínas que ficam no citosol, como o citoesqueleto que acabamos de ver, são sintetizadas por ribossomos livres, as proteínas que vão para a via secretora, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, membrana plasmática, lisossomo, elas têm um outro processo de distribuição. Os detalhes da síntese proteica vocês vão estudar na aula da professora Daniela, expressão gênica, né? Com a transcrição e a tradução. Bom, o que é a via secretora? Os retículos endoplasmáticos, ou retículo endoplasmático, região rugosa, região lisa, e o complexo de Golgi, eles são organelas anabólicas, organelas envolvidas nos processos de síntese de substâncias celulares. Enquanto a mitocôndria é um local importante do catabolismo, né, da degradação de moléculas para gerar energia, os retículos e o Golgi produzem substâncias e logo consomem muita energia. São uma via de distribuição desses produtos celulares para os diferentes locais da célula. Então, nos retículos e no Golgi, as moléculas são produzidas, modificadas e distribuídas para o ambiente celular. As proteínas que passam pela via secretora, elas são sintetizadas por ribossomos que vão se aderir à membrana do retículo endoplasmático, mas em tanta quantidade que a membrana do retículo fica toda enrugada. E por isso essa região do retículo é chamada de retículo endoplasmático rugoso, RER. A partir do retículo rugoso, elas serão transportadas então por vesículas, tá aqui o núcleo, aqui é sintetizado, aqui está o DNA, são sintetizados os RNAs, o RNA mensageiro sai pelos poros da carioteca, encontra os ribossomos livres, a proteína é sintetizada. Se essa proteína tiver como destino a via secretora, o ribossomo é aderido aqui para a membrana do retículo, a proteína fica dentro do retículo e daqui para o complexo de Golgi ela vai por vesículas. Vesículas que estão transportadas pelas proteínas motoras ao longo dos filamentos do citoesqueleto. No Golgi, a proteína passa por transformações, que são adicionados os açúcares, etc., e segue para o destino final, que pode ser a membrana ou um lisossomo. Então, o retículo endoplasmático, começamos aí o caminho do núcleo até a membrana, seguindo a via secretora. O retículo endoplasmático rugoso, na verdade, ele é uma projeção da membrana nuclear, da carioteca. A carioteca é uma membrana dupla, os detalhes da carioteca a gente estuda na aula de núcleo, mas essa membrana ela vai se projetando para dentro do citoplasma, formando dobras. Não há uma separação física entre a membrana nuclear e a membrana do retículo rugoso. É uma única membrana que se projeta para dentro do citoplasma com esse tipo de organização. Se olharmos aqui na microscopia eletrônica, vocês vão ver a intensidade dessas lamelas do retículo. Em alguns tipos celulares, muito presente. Tá? Os ribossomos aderidos externamente vão dar esse aspecto escuro aqui no microscópio. Então o retículo endoplasmático, ele é um local de síntese e distribuição de proteínas e no próprio retículo já começam a ser adicionados os primeiros açúcares, né? O início do processo de glicosilação ou adição de açúcares às proteínas ocorre já no retículo rugoso. Aqui um linfócito, que é uma célula especializada na produção e secreção de um tipo específico de proteína, são os anticorpos. Então, como ele tem que produzir e secretar muitos anticorpos, ele tem um retículo rugoso muito proeminente. Bom, o ribossomo, todo ribossomo inicia a síntese proteica livre no citosol, interage com o RNA mensageiro, e quando começa a ser sintetizada a proteína, quer dizer, quando os primeiros aminoácidos da proteína começam a ser adicionados aqui, formando o início do polímero,
Lá no núcleo, lá no gene, já tem a informação para a sequência da proteína e também de como ela vai chegar no local de destino. Tá? Uma proteína da membrana plasmática, no gene dessa proteína, já tem a informação que ela tem que estar na membrana plasmática. E como é essa informação? Bom, a primeira informação lá do gene passa para o RNA e depois aparece aqui no início da proteína. Esses aminoácidos da ponta aqui da proteína, do comecinho, eles vão atrair um peptídeo que está no citosol, travando o ribossomo. Então o ribossomo para a síntese proteica e é atraído para a membrana do retículo, onde há esse tipo de translocador aqui. Tá? Se aqui é o comecinho da proteína, o ribossomo estaria aqui. A proteína tem uma sequência sinal que reconhece uma partícula reconhecedora de sinal, que é atraído, o conjunto todo é atraído para a membrana do retículo. O ribossomo acopla aqui, como está nessa outra figura, e aí a síntese da proteína continua. E ela vai cair, vai ser sintetizada e vai cair dentro da membrana do retículo, como está aqui. Ao final da síntese, a partícula sinal aqui, a sequência sinal é clivada, fica aqui e a proteína fica solta dentro do retículo. O detalhe aqui é que se a proteína que estamos falando for uma proteína transmembrana, a síntese tem continuidade até chegar aqui a sequência de aminoácidos hidrofóbicos. Nesse momento, o translocador abre e a proteína toda desloca para a membrana aqui, a síntese continua. Tá? Então a proteína ela já fica transmembrana aqui na membrana do retículo. E daqui ela vai sair transmembrana na vesícula, vai chegar transmembrana no Golgi, vai sair transmembrana do Golgi e vai chegar transmembrana lá na membrana plasmática. Bom, à medida que o retículo vai se afastando do núcleo, ele vai mudando a sua configuração. Os canais eles deixam de ser achatados, como é aqui na região próxima à carioteca, e passam a se apresentar como canais cilíndricos e sem ribossomos. Não há aqui translocadores para atrair ribossomos, porque aqui nos canais desse retículo, que nós chamamos de retículo liso, não há mais síntese de proteína. Dentro desses canais tem uma série de enzimas que vão controlar a síntese dos lipídios e também a metabolização ou biotransformação de drogas, medicamentos, hormônios diversos, várias substâncias que a célula que já cumpriram a sua função e que a célula precisa degradar. Isso acontece no retículo liso. Além disso, o retículo liso controla a disponibilidade de cálcio para o citosol. O cálcio no citosol ele vai controlar uma série de alterações celulares, de respostas celulares. O cálcio ele é eita, oh, água! O cálcio é um sinalizador muito importante no meio intracelular. E para isso ele não pode estar sempre lá. Então ele fica sequestrado dentro do retículo liso, com o sinal apropriado abrem-se canais de cálcio. Como ele está concentrado dentro do retículo, ele vai automaticamente, por difusão facilitada, vazar para o citosol, provoca as alterações que a célula necessita. Por exemplo, muito citoesqueleto é mediado por cálcio, e depois ele é bombeado de volta para dentro do retículo, onde ele fica armazenado para ser liberado num segundo momento e no terceiro momento e sucessivamente. Então aqui na micrografia eletrônica vocês veem vários círculos que são na verdade cortes transversais dos canais do retículo. Tá? Alguns desses aqui que estão mais alongados são da transição e outras são porque o canal estava nessa posição e o corte pegou o canal inclinado. As funções do retículo liso são muito importantes para o funcionamento da célula. Revisem isso aqui. Bom, dos dois retículos, o material produzido nos dois retículos, então proteínas produzidas no retículo rugoso
lipídios produzidos no retículo liso, eles são transportados para o complexo de Golgi para serem modificados. Então lá no Golgi vão ser formados glicoproteínas, glicolipídios. Como é que acontece esse transporte? É o transporte mediado por vesículas revestidas, como eu já comentei. Só que essas vesículas, elas estão transportando substâncias do retículo rugoso para o complexo de Golgi, do retículo liso para o complexo de Golgi, do complexo de Golgi para lisossomo, para a membrana plasmática. Então, como é que uma vesícula que sai do retículo rugoso não vai por engano para o lisossomo, por exemplo? Porque cada vesícula é revestida por um tipo de proteína diferente. Então, as vesículas que saem do retículo rugoso, elas são denominadas, são revestidas por proteína COP. COP é de coating protein, coat de casaco, de revestimento. Então existe COP2, COP1 e elas vão estar, a formação da vesícula aqui numa lamela do retículo, pelo revestimento do COP2, interage com microtúbulo, é transportado até o complexo de Golgi, onde vai se fundir em uma das lamelas do Golgi. Aqui na micrografia eletrônica nós vemos aqui várias vesículas no meio do caminho, vesículas sendo recebidas aqui no Golgi, tá? Uma aqui, a outra aqui. A formação das vesículas revestidas. Quando eu falei para vocês que o ribossomo adere à parede do retículo e que algumas proteínas ficam transmembrana no retículo, entre elas estão aqui os receptores de carga, tá? Então, são transmembranas no retículo. Quando uma proteína sintetizada que está dentro do retículo precisa ser transportada para o complexo de Golgi, tá? Vai fazer da seguinte maneira. Liga no receptor de carga, na região externa aqui do citosol, esse receptor altera e atrai as proteínas de revestimento. Essas proteínas são côncavas, então quando elas encostam na membrana, elas forçam uma dobra de membrana e elas vão encaixando uma nas outras. Aqui. Tem uma, aqui. Tudo ao contrário aqui, gente, parece um microscópio isso. Aqui e aqui. Então encaixa e tum. E vai forçando a dobra da membrana que vocês estão vendo aqui. Tá? No final isso aqui desprende. E essas proteínas de revestimento, elas vão endereçar a vesícula. Porque lá na organela de destino, tem receptores para as proteínas específicas de revestimento. Então, no complexo de Golgi, tem receptores para as proteínas COP. Já na membrana plasmática, tem receptores para a clatrina, que é um outro grupo de proteínas. A clatrina... Vou voltar aqui. Eu já falo da clatrina. Então, nesse caso aqui, a vesícula que sai do retículo, ela vai até o Golgi numa interação com a quinesina, tá? Através dos microtúbulos. Bom, chegando ao Golgi, as diferentes cisternas do Golgi têm diferentes enzimas. E uma proteína pode passar por todas as cisternas do Golgi, ela vai sair do outro lado com uma infinidade de modificações, tá? E outras têm modificações mais simples, não usam todo o potencial do complexo de Golgi. Então no Golgi ocorre a adição de açúcares, a glicosilação de proteínas e de lipídios. O Golgi ele vai fazer a secreção de moléculas, secreção constitutiva, secreção regulada. Acabou a água. Só estou enchendo aqui, galera. Eu apertei o pause, mas a aula não parou. E continuamos. Ao vivo que não é vivo. Porque com a garganta seca o som muda e fica horrível aí para vocês. Vamos lá. Então, do Golgi. O Golgi também alimenta os lisossomos. É no Golgi que são produzidas as enzimas digestivas do lisossomo. Então o Golgi ele libera vesículas que chegam até a membrana para secretar para o exterior
moléculas, secreção regulada, libera vesículas com moléculas que vão ficar na composição da célula, secreção constitutiva, e também libera moléculas para abastecer os lisossomos. Complexo de Golgi na região de chegada, né? Região que nós chamamos de cis proximal, recebe as vesículas, e na região trans, região de saída, emite vesículas para a membrana e para lisossomos. Um detalhe importante, gente, é que tanto o retículo quanto o complexo de Golgi, vamos pegar o retículo primeiro. Se o retículo está toda hora perdendo um pedaço de membrana para formar uma vesícula e transportar as substâncias para o complexo de Golgi, uma hora a membrana do retículo vai acabar. Então, para impedir que isso aconteça, existe um fluxo retrógrado do Golgi de volta para o retículo, tá? Com vesículas, entre aspas, vazias. Por que entre aspas? Porque ela traz de volta receptores de carga, tá? E ela traz, o principal, pedaços de membrana. Então, as vesículas que saem do retículo para o Golgi são revestidas por proteína COP2. As que voltam do Golgi para os retículos são revestidas por vesículas por proteínas COP1. É uma forma de diferenciar para onde está indo a vesícula. Consequentemente, no retículo endoplasmático temos receptores para COP1 e lá no Golgi receptores para COP2. Aqui, embora eu esteja usando a mesma figura lá do slide anterior do transporte retículo-Golgi, como eu estou falando do transporte entre o complexo de Golgi e lisossomos ou membranas, é um outro estágio do transporte. E como eu fiz a menção lá atrás, o tipo de proteína aqui é chamada clatrina. A clatrina também vai se organizar, vai ser atraída por receptor de carga na superfície do Golgi, vai concatenar ali na superfície do Golgi, forçando uma dobra de membrana para a emissão da vesícula. E nas organelas de destino, membrana, lisossomo, há receptores para clatrina. A secreção constitutiva, então, são substâncias que vão ficar na composição da membrana, como bombas canais e as moléculas do glicocálice, que nós vimos aí na aula de membrana, vocês viram com a professora Juliana. E a secreção regulada é alguns tipos celulares, como por exemplo neurotransmissores, hormônios, uma infinidade de substâncias que a célula armazena no Golgi e vai liberando no momento apropriado de acordo com o estímulo. Vamos chegando aí para o final, falar de lisossomos. Os lisossomos são uma organela formada por uma única membrana, uma membrana simples, né, dupla camada de fosfolipídios, que vão realizar a digestão intracelular. Então o lisossomo ele evolui a partir dos endossomos, que endossomos são corpos internos aí que contêm o material ingerido pela célula. Esse slide aqui mostra diferentes possibilidades de atuação dos lisossomos. Lembrando que o lisossomo é uma vesícula com as enzimas digestivas. Então aqui o processo de fagocitose. Não está muito bem ilustrado isso aqui, tá? O ideal seria que essa ponta da membrana e essa outra estivessem se projetando além do plano da membrana aqui, tá? Isso aqui já é uma fase posterior da fagocitose. Mas a ideia é essa, o citoesqueleto empurra a membrana, primeiro, né? Vamos do início. Uma substância vai aderir na membrana, nesse caso aqui é uma outra célula, uma célula bacteriana. A membrana percebe, reconhece, adere na bactéria. As proteínas de adesão à bactéria sinalizam aqui no interior para o citoesqueleto. O citoesqueleto vai empurrar a membrana, formando os pseudópodos. Os pseudópodos vão englobar a bactéria, formando aí um vacúolo, né, que nós chamamos, é quase que uma formação de uma vesícula ao contrário isso aqui, tá? E a bactéria vai ficar agora dentro do citoplasma, mas revestida por um pedaço de membrana que veio da membrana plasmática. Então essa bactéria não está em contato com as organelas celulares, ela está protegida aqui. Na verdade a célula está se protegendo da bactéria. Aqui na outra extremidade um processo de endocitose, tá? Um mecanismo um pouco diferente. Em alguns livros pinocitose, enfim.
mais do que aquela definição antiga de pinocitose é partícula líquida, fagocitose é partícula sólida. Isso aqui tem muito a ver com o comportamento da membrana. Na fagocitose é um comportamento ativo do citoesqueleto empurrando a membrana para formar o pseudópodo e englobar. Normalmente é algo maior, como uma célula bacteriana. Na pinocitose é mais um comportamento passivo do citoesqueleto se afastando e forçando, deixando a membrana entrar num processo de invaginação. Nos dois casos vai ser formado aqui um endossomo corpo interno, tá? Se for de fagocitose, fagossomo. E nesses dois casos há uma fusão com o lisossomo. O lisossomo vai então ativar as enzimas e concluir o processo de digestão. Temos fagocitose, temos endocitose e temos a autofagia. A autofagia, gente, é a digestão de uma estrutura da própria célula, como por exemplo uma mitocôndria. Então o retículo, mais uma vez o retículo, vai doar parte da membrana para envolver e isolar a mitocôndria, que vai se fundir com o lisossomo para fazer a digestão dessa mitocôndria, ou de um peroxissomo, ou de uma outra substância celular. Ué, mas para que a célula vai digerir uma mitocôndria? A mitocôndria não é importante? Claro que a mitocôndria é importante. Mas uma célula que estava exigindo uma alta demanda de energia, tá? Por exemplo, um atleta que treina aí todos os dias, ele vai ter muito mais mitocôndrias nas células musculares do que um indivíduo sedentário. Se esse atleta sofre uma lesão e precisa ficar de repouso, precisa ficar na fisioterapia, o excesso de mitocôndria não tem utilidade. Ele pode funcionar, a célula pode funcionar com um número menor de mitocôndrias. Então esse número de mitocôndrias é regulado. As mitocôndrias em excesso serão eliminadas por autofagia, tá? Digestão de uma estrutura interna da própria célula. Aqui, ó, na micrografia eletrônica, temos aqui um lisossomo que está digerindo simultaneamente uma mitocôndria e um peroxissomo. O detalhe, gente, é que quando o atleta for voltar, o médico do time de vocês fala lá, o jogador tal já está pronto para entrar, está curado da lesão. Aí vocês acham que ele vai entrar, disputar a final? Não vai. Ele precisa, entre aspas, recuperar o condicionamento físico. Quando o repórter fala isso para vocês, o que eu escuto é, ele precisa recuperar o alto número de mitocôndrias nas suas células musculares, senão ele não vai correr os 90 minutos. Então ele vai voltar a treinar todos os dias, estimulando as células musculares a aumentar o número de mitocôndrias para dar conta aí da demanda energética a qual ele será submetido. Então essa dinâmica da célula eucarionte é muito legal, tá? E essa reciclagem de componentes internos pelos lisossomos faz parte disso. Outros exemplos são estruturas celulares que perderam a funcionalidade, foram lesadas, degradadas e que seus componentes podem ser reciclados. Seguimos. Bom, o lisossomo tem enzimas ácidas, chamadas de hidrolases, né? Elas vão hidrolisar as macromoléculas que compõem, por exemplo, uma célula bacteriana ou uma mitocôndria. Essas hidrolases, então, hidrolase é um termo geral, tá? Para a enzima que vai hidrolisar. Hidrolase ácida porque ela vai ser ativada em pH ácido. Então isso é uma forma de proteção, inclusive, da própria célula. Por quê? Porque o pH do citosol ele é em torno de 7, 7,2. O interior do lisossomo é um pouco mais ácido. Na hora que o lisossomo se funde com o endossomo, com um vacúolo de fagocitose ou um autofagossomo, e que ele precisa iniciar a digestão, o lisossomo tem bombas de hidrogênio. Então ele vai bombear prótons de hidrogênio do citosol para o seu interior, acidificando o pH aqui dentro. Quer dizer, o pH dentro do lisossomo cai para 5. E aí as hidrolases são ativadas. Diversas hidrolases. Nucleases para degradar ácido nucleico. Proteases para degradar proteínas. Glicosidases para degradar os carboidratos. Lipases para degradar lipídios. Fosfatases, sulfatases. Fosfolipase, porque o que está sendo degradado tem muita membrana, então tem enzima específica para fosfolipídio. E todas essas hidrolases, então,
serão ativadas para reciclar aí, quebrar as estruturas macromoleculares, liberar os monômeros e favorecer que esses monômeros sejam usados nas sínteses que ocorrem em outros locais da célula eucarionte. E aí, pessoal, estudamos então as proteínas que ficam no citosol, e com isso já estudamos toda a organização do citoesqueleto. Estudamos as proteínas que seguem pela via secretora. Então, são sintetizadas por ribossomos que vão ser aderidos ao retículo no início da síntese e depois distribuídas dali para frente por vesículas. E com isso já estudamos as funções do retículo região rugosa, retículo região lisa, complexo de Golgi e lisossomos. Membrana já estudamos na aula da outra semana anterior. Núcleo, teremos uma aula específica para núcleo DNA, bem como mitocôndria, cloroplasto, peroxissomos. Teremos aí aula específica para as organelas envolvidas nos processos energéticos. Mas vamos ver como é o transporte das proteínas para o núcleo, mitocôndria e cloroplasto peroxissom, agora de uma forma mais ágil. Então, para entrar no núcleo, as proteínas são produzidas por ribossomos livres, tá? Mas com uma marcação apropriada para que elas possam interagir com o complexo do poro. Então, a membrana carioteca ou membrana nuclear, ela é dupla. Aqui a face, isso aqui é uma dupla membrana, uma bicamada lipídica, e aqui é uma bicamada lipídica. Então, quando eu falo que a membrana carioteca ela é dupla, são duas bicamadas de fosfolipídios com suas proteínas e etc. Tá? Na micrografia eletrônica, observem aqui, ó, uma voltada para o citosol, a outra voltada para dentro do núcleo, e essa região aqui é o complexo do poro, que tem uma série de proteínas diferentes, algumas que se projetam para o interior do núcleo onde há um anel, que está aqui assim na micrografia eletrônica, e outras que se projetam para o citoplasma sem a formação de anel. Essas aqui vão receber as substâncias que vêm do citoplasma para entrar no núcleo. Proteínas, então, né? Lá dentro do núcleo tem proteína na cromatina, né? As histonas, tem todas as polimerases e demais enzimas que atuam na replicação do DNA. Então, helicase, DNA polimerase 3, polimerase 1, topoisomerase e assim por diante. Tem as proteínas que sintetizam os RNAs, então as RNAs polimerases, e todas essas enzimas sintetizadas no citosol precisam atravessar o complexo do poro. Aqui uma micrografia eletrônica de um complexo do poro observado de dentro do núcleo para fora, né, uma carioteca que foi rompida. Então, esse desenho de roda de carroça aqui, o anel central, que está aqui, tá? Esses raios aqui ligando, e lá ao fundo a membrana. E aqui uma outra micrografia da mesma estrutura. Bom, existem proteínas de carga aqui, tá? Formam um complexo para interagir com isso aqui, entrar no núcleo, soltar aqui a proteína que tem que ser transportada, e depois, as polimerases, por exemplo, depois essas proteínas de transporte, elas voltam para o citosol para buscar uma nova proteína. Então são aí proteínas RAS, importinas, essas diferentes classes de proteína que vão fazer a mediação do transporte citoplasma-núcleo, todas elas interagem com o complexo de poro, e a maioria delas é regulada por GTP. E para mitocôndria e cloroplasto? Mitocôndria e cloroplasto, peroxissomo também, mas mitocôndria e cloroplasto são organelas formadas por dupla membrana. Tá? Existe uma bicamada lipídica aqui, que é a membrana interna da mitocôndria, e existe uma bicamada lipídica aqui, que é a membrana externa da mitocôndria. E essas duas membranas têm transportadores, translocadores, similares aos que eu falei para vocês lá na parte de ribossomo, de retículo endoplasmático. Então, proteína que tem como destino mitocôndria e cloroplasto também é sintetizada por ribossomos livres, tem sequência sinal, interage com o translocador da membrana externa, que é o TOM, Translocator of Outer Membrane,
Depois interage com o translocador da membrana interna, que é o TIM, Translocator of Inner Membrane. E assim ela chega até a matriz da mitocôndria. Tá? Essa é uma organização da mitocôndria, com membrana externa, membrana interna, as cristas mitocondriais, o líquido aqui interno, que é a matriz mitocondrial, tem o genoma próprio, tem ribossomos próprios para sintetizar proteínas específicas. Na aula de mitocôndrias vamos explorar tudo isso. Tá? Aqui um resumo da respiração celular, né? Glicose mais oxigênio, liberando aí CO2, água e ATP. Então é o local de síntese de ATP para toda a célula, local das vias do catabolismo, fundamental às mitocôndrias, tanto que teremos uma aula específica para esse assunto. Os cloroplastos são uma organela anabólica de células vegetais, aí algas, fitoplâncton. Eles vão realizar a famosa reação da fotossíntese. Então é uma reação de síntese anabólica, consome energia. Vão captar diversas moléculas de CO2 com a água e com a fonte de energia aí da luz, vão então produzir os carboidratos básicos, aí, glicose, liberando como um subproduto o oxigênio. Então um local de conversão de energia luminosa em energia química, síntese de glicose. Também falaremos do cloroplasto e do processo de fotossíntese em uma aula específica, porque a fotossíntese no ambiente marinho é um processo ímpar. Bom, cloroplastos também tem uma organização com diferentes camadas de membrana, que exploraremos na aula específica. Tá? Membrana externa, interna, a membrana tilacoide, que é fundamental para entender a fotossíntese. Além de genoma próprio, ribossomos próprios, que iremos explorar nessa aula a qual me refiro. E por fim, para não deixar de abordar aqui, visto que recebem proteínas pelo mesmo mecanismo de mitocôndrias e cloroplasto, os peroxissomos. Peroxissomos são uma organela formada por uma membrana única, uma única bicamada lipídica. Eles atuam muito na oxidação do peróxido de hidrogênio. Oxidação do peróxido de hidrogênio, que é um elemento que em excesso vai ser tóxico para a célula, né? O peróxido de hidrogênio é um radical livre. Vamos abordar a sua produção lá na aula de mitocôndrias. Os peroxissomos também são importantes no catabolismo de ácidos graxos de cadeia longa. Então, alguns tipos de lipídio vão ser degradados dentro dos peroxissomos. Tá? E aqui na micrografia eletrônica, vários peroxissomos. Aqui mostrando esse core, né, central da enzima uratoxidase cristalina. E é isso, gente. Então hoje aqui a gente deu uma olhada deixa eu ver, foi uma aula mais longa. Uma outra estratégia de videoaula. A da semana anterior eu separei em 2 vídeos mais curtos, objetivando aí a organização de vocês de assistir em momentos diferentes. Na aula de hoje, nós vimos de uma forma ampla toda a organização do citoplasma da célula eucarionte. Eu optei por abordar esse assunto através da distribuição das proteínas celulares, porque são as moléculas que têm maior diversidade de funções, estão presentes na maior número de compartimentos celulares. Então, seguindo o caminho da distribuição das proteínas celulares, estudamos o citoesqueleto, retículos endoplasmáticos, complexo de Golgi e lisossomos, tá? Numa aula única. Eu vou, depois aqui com o auxílio do meu assessor, organizar esse vídeo no YouTube em sessões, tá? E aí vocês vão estudar, vão assistir essa videoaula, vão realizar a atividade avaliativa e vão depois dar o feedback lá no momento síncrono para ver o que está mais fácil, mais adequado para vocês para estudar nessa pandemia de 2020 no planeta Terra. Se vai ser através de vídeos mais curtos ou de um vídeo mais longo que vocês podem pausar, voltar e identificar as sessões. Muito bem, leiam o capítulo
correspondente a citoesqueleto, que está em um capítulo, e a sistema de endomembranas ou via secretora, que são os retículos Golgi, lisossomo, que está em outro capítulo, dos livros que estão na bibliografia aqui do nosso programa e que estão disponíveis na biblioteca virtual. Não esqueçam de fazer o e-mail institucional, realizar o cadastro na biblioteca, e eu vou ficando por aqui, porque daqui a pouco chega o nosso patrocinador. Hoje eu acordei antes das galinhas, porque enquanto elas não botam o ovo, o carro não pode transportar. É isso! E lá vem o carro dos ovos passando pela sua casa e eu vou tomar o breakfast e vou para minha primeira reunião. Um beijo, queridos! Tchau, Cirizada! Um abraço, povo amigo! Fiquem bem e até o próximo vídeo aula! Foi!